Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Hoje um vídeo mais curto, apenas uma introdução. Eu quero construir mais materiais mais à frente, alguns outros itens sobre o Duna. Eu tenho essa edição aqui da Aleph, muito bonita. Vou fazer alguns comentários da edição, alguns comentários da história, então espero que vocês gostem do vídeo. Então já vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra na descrição, então eu vou colocar o link desse livro, de muitos outros também. Vou colocar vídeos aqui no card que conversam, playlists também para você dar uma olhada. E quando você usa o link para comprar o livro ou chega no site e compra outras coisas, você pode salvar o link também, você está ajudando o canal. Tem também o botão de membros, faça bastante comentários se você gostou, não gostou. Talvez esse vídeo fique um pouco polêmico, porque eu não gostei muito do Duna, vou fazer alguns comentários. Na verdade, sim, ele é um livro bom, mas eu gostei mais de outras sagas, vou fazer alguns comentários nessa direção. E por falar então em sagas e outros vídeos também, todo o canal está organizado com várias playlists, literatura nacional, internacional, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados. Então se quiser conhecer mais do meu trabalho aqui, fica um convite para você explorar. Muito bem, então, antes de falar aqui um pouco da história, eu vou falar um pouco sobre a edição e mostrar aqui os outros livros que eu tenho, fazer alguns comentários iniciais. Este aqui eu ganhei, tá na playlist de recebidos e compras, tem a playlist de recebidos e compras, de unboxing, de últimas leituras, então vou colocar aqui no card, se não couber todos, põe na descrição, mas fica um vídeo para você olhar. Como eu não gostei tanto assim, eu vou mostrar algumas outras séries que eu gostei mais, eu comprei no sebo, eu tinha mostrado o volume, esse aqui se não me engano, exatamente, o 2 e o 3, me parece, pelo que eu entendi da história, são vários livros, mas os 3 primeiros fecham uma saga. Já tem aqui, tem a Aleph, tem box dessa qualidade aqui, com essa edição aqui, capa dura, que tem meio emborrachado. A palavra Duna aqui, ela escreve dos dois lados, fica bonito na prateleira. Tem uns textos extras, folha amarela. Na edição, assim, não tenho nada a reclamar. Realmente é uma edição muito bonita, foi fácil a leitura, a história é muito interessante. Só que o que aconteceu? Vou fazer os comentários que eu não gostei muito, que na verdade as coisas que eu não gostei ficaram em maior quantidade. Eu já li metade, assim, 30% do volume 2 e o 3, e aí eu realmente não gostei. Então eu vou deixar mais à frente, talvez eu desista da série, ou mais pra frente, não sei. Eu acho que o filme vai ser muito bom, talvez tiver outras séries, mas o livro em si tem algumas partes que eu não gostei muito. Vou comentar aqui outras sagas. Então, por exemplo, essa saga aqui do Oscar Scorecard, Ender's Game, parece que no Brasil lançou 4 volumes, mas acho que são 10 ou 12 em inglês. Esse aqui eu já gostei muito, 5 estrelas. Então, não sei se já tem vídeo no canal ou quando você está vendo esse vídeo, fica um convite para você dar uma olhada também. 2 livros aqui, esse aqui, a Úrsula, todos que eu li até agora, todos são nota 5, vai ter resenha de todos aqui, uma playlist só dela, provavelmente. Mão Esquerda da Escuridão, Despossuídos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo do Duna pode estar inserido aí. Depois vai ter a resenha A Fundação. Então, a minha edição da Fundação eu tenho o box, que são os 3, mas a Aleph também tem outras edições com as capas novas. Tem uma edição também que tem todos. Então, os 3 volumes. E esse aqui também, que é a continuação. São 2 antes e 2 depois. Então, esta saga, por que eu estou dizendo? Porque A Fundação talvez seja o livro que eu mais gostei. De ficção científica, por enquanto, sim, realmente é muito bom, eu gostei muito. E eu comentei num outro vídeo, acho que foi no vídeo de leituras, que qual é a característica. Então, o autor ele escreveu com digamos, uma fórmula, não uma fórmula, uma estrutura de construção da narrativa. Então, se você leu o primeiro, gostou muito, ele se manteve. No caso aqui, no Duna, também teve essa ideia, dessa estrutura, só que em vez de ir para as partes que eu gostei mais de política ou de escrita, nos outros 2 diminuíram. Então por isso que eu não gostei tanto assim. Mas o que acontece é a história. Se você realizar a leitura, acho que esse aqui realmente compensa a leitura, você vai se divertir. Teve bastante interessantes, vou comentar eles. Só que eu não posso garantir os outros. Pode ser que você goste muito, mas as outras eu dei nota 5. Esse aqui, talvez este livro eu dei nota 4, os outros eu já diminui a nota. Vou fazer alguns comentários então. Então o que acontece? Ele faz aqui algumas estruturas no sentido que, qual que é a história? Temos esse planeta, temos o Duna, e aí você chega lá no planeta, tem brigas políticas, só que assim, todos os itens que na fundação, porque se não me engano a fundação é 1960,
esse aqui é 1968. Então este cara aqui leu o Asimov. Todo mundo aqui leu o Asimov, tanto que aqui, como ele criou um universo que tem milhares de planetas aqui na Fundação, a Úrsula parece que o mundo que ela criou é em algum momento da Fundação, porque a Fundação acho que são 20 mil, 30 mil anos, tem lá as discussões. Aí é muito interessante, tem as brigas políticas, uma nova família vem morar nesse planeta para conseguir o minério aqui, que te dá vários poderes especiais, no sentido que aumenta a sua percepção. Uma das vantagens dessa percepção é você ver o futuro, e também tem uma das etnias das várias espécies e colônias e planetas que utiliza então essa percepção do futuro para fazer os cálculos matemáticos na cabeça, para você fazer a viagem entre os planetas. Ok, o que eu senti aqui que eu não gostei muito. Tem algumas cenas da parte política, de perseguições, brigas, intrigas, aquelas ideias de palácio na vibe um pouco Guerra dos Tronos, só que a maneira que ele vai espalhando as situações não ficou muito claro para mim. Então, por exemplo, aqui no final tem várias palavras e itens complementares explicativos. Então, quando ele vai fazer as partes explicativas do mundo, então, por exemplo, aqui tem algumas cenas ou partes que vai falar, legal, ele vai falar sobre a tecnologia do mundo, ou como eles vão transformar o planeta de areia num mundo que possa ser mais habitável, e é diferente da Fundação, porque na Fundação tem dois personagens, estão trocando ideia, e você descobre uma informação. Então é bem espalhado, bem diluído, não é de repente assim, para e fala um parágrafo explicativo muito longo, que alguns livros fazem isso. E aqui não aconteceu. Então eu senti partes, falei, nossa, eu queria essa explicação científica. E aí quando eu fui lendo os outros livros, eu falei, nossa, mas em que momento vai ter dois personagens que vão contar informações para mim? Então eu senti que faltou isso, mas teve cenas quando tá o rei, né, na verdade o rei, o chefe da família aqui, do personagem principal, e ele vai falar, discutir sobre as partes políticas, nossa, eles vão invadir a gente, eu sei que aqui a gente vem para esse planeta é uma armadilha, e etc, as várias intrigas aqui palacianas, aí eu já gostei, só que assim, ele não aprofunda, então tem alguns aspectos que você vê que está aparecendo, que ele seria, o filho dele vai ser um homem santo, que ele ganhou as batalhas, ele conseguiu unir impérios, tudo, mas eu não senti, eu sei que tem essa cena, tem essa explicação, mas eu não consegui gostar tanto assim. Eu entendo porque as pessoas gostaram, porque tem todos os elementos aqui. Ele faz alguma outra informação, por exemplo, aqui tem alguns capítulos, não sei se é nesse, eu acho que é nesse também, eu não estou achando aqui acho que achei uma página aqui, ó. Exatamente. Então, ele faz a mesma estratégia, como ele veio depois da Fundação. Então, a Fundação, o autor aqui, ele escreveu o capítulo e depois ele fez um parágrafo explicativo aqui na frente. Então, enquanto aqui é para dar uma introdução, então eu achei meio solto, falar, memória de tal coisa, documento de tal coisa. Na Fundação, parece um resumo. Então, realmente, este item aqui é um pouquinho mais fraco do que aqui, que é mais espalhado. Então, tem alguns que são bons, que passam algumas informações, outros eu achei nada a ver, assim. E nos outros livros 2 e 3 acontece mais quantidade. E na Fundação todos encaixam, está muito bom. Me pareceu que o Asimov, ele terminou a escrita do capítulo e fez esse parágrafo para dizer, olha, registro histórico astronômico do mundo todo aqui do nosso império, e na verdade é um resumo do capítulo. Então perde um pouco a proposta, alguns combinam um pouco mais. Não que isso aqui atrapalhe, mas usando que é uma característica da escrita. Então você tem muito conteúdo aqui, você tem várias espécies, classes, pessoas, impérios, e não sei se eu perdi alguma coisa na leitura, eu achei que não tem toda essa descrição, que por exemplo, no Guerra dos Tronos, não ficou pesado, ele escreveu muito bem e você consegue captar tudo. E aqui não tem essa informação. Então tem alguns poderes, por exemplo, tem outras, eu não digo, não sei se é classe, né? Pensando um pouco de RPG aqui. Porque a mãe do principal, ela tem, de um grupo específico que tem uns poderes aqui. Tanto que eu não gostei muito, eu não memorizei todos os... Você vai ver vídeos de pessoas que gostaram muito e sabem todos os nomes dos personagens, etc, etc. Então, falando mais alguns itens que nós temos, ele, claro, falando assim, parece que não tem informação nenhuma.
Mas assim, tem muita informação. Então ele fala, por exemplo, dos Fremens, que é o pessoal que mora no deserto. Então ele coloca alguns critérios na questão do cotidiano deles, sociologia, antropologia, no sentido assim que como eles convivem, o cotidiano deles, assim, relações. Esse cara é guerreiro, casa assim, a gente faz esse tipo de guerra, a gente tem esse mindset aqui sobre as pessoas. Tem várias passagens interessantes, só que às vezes a maneira assim que ele faz a intriga palaciana ali, alguns itens, eu acho que ficou muito mais fraco, por exemplo assim, porque eu já estou terminando o volume 5 do Guerra dos Tronos. Todos eles, eu lembro que manteve assim, uma mesma qualidade. Esse aqui, A Fundação, todos pareceram assim, digamos assim, quase a mesma fórmula. Como assim a mesma fórmula? Teve um começo, meio e fim, a ideia dos personagens, da maneira da crescente, no sentido assim, fórmula, a mesma estrutura de roteiro. Então o que eu posso sugerir aqui para finalizar? Se você leu todas essas outras, a minha sugestão, mas se você quiser fazer uma tentativa, leia o primeiro. Se for uma nota 4,5, 5, talvez compense você ir para o 2 ou 3. Se não for, talvez seria interessante você talvez pegar emprestado, ler um pouco, mas antes de mudar, porque realmente as cenas que mais legais estão no volume 1 do que no 2 e no 3. Mas realmente é uma saga que tem todas as informações, todos os itens clássicos que a gente procura, né? Tem o herói, ele forma digamos, o time dele, tem várias cenas interessantes do crescimento dele, só que eu acho que ele não trabalhou tão bem quanto essas outras séries aqui. Então se chegou até aqui, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra na descrição, botão de membros, faça bastante comentários e a gente se vê no próximo vídeo.